Lucas capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16, os que encontraram digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se e, colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e profetizou: quero ser purificado. E no mesmo instante, a lepra se retirou daquele homem. Em seguida, Jesus ordenou: não fale sobre este acontecimento a ninguém, porém, vai mostrar-se ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra nessa noite. O texto lido, ele é registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Trata-se de uma cura esplêndida que Jesus faz. É claro que Jesus realizou muitos milagres, multiplicou, acalmou a tempestade. Mas esse milagre ele tem algo especial. Foi diretamente em relação à vida de alguém que, pelo tempo que nós vamos deduzir, já estava nos seus dias finais. Devido ao relato do texto, e algumas versões vão dizer que ele estava coberto com lepra, ao ponto de estar branco. E entendemos que não era uma lepra apenas numa parte do corpo, um braço, uma perna, o seu rosto. Ele estava completamente coberto dessa enfermidade. O homem que vivia, ou a mulher que passava por essa enfermidade, ela vivia 2 realidades muito grandes. Primeiro, era afastado da família. Por ser uma doença contagiosa, havia uma preocupação em contaminar a família, a vila, a cidade. Essas pessoas eram levadas para cavernas, para fora da cidade, para assim morrerem com as suas enfermidades. Hoje nós podemos deduzir que essa lepra, ela é conhecida um pouco hoje como hanseníase. Existe hoje tratamento, doenças da pele, dificuldades com relação ao tato, e a ciência evoluiu bastante, mas naquele tempo uma pessoa com lepra, ela já estava condenada à morte. Ela sofria não apenas da sua infecção, da sua doença física, ela também sofria doença emocional, porque ao se afastar da família, dos filhos, da esposa, do esposo, da sociedade, do seu trabalho, ela vivia isolada. Quando, se por alguma necessidade, esse leproso comparecesse à cidade, ao chegar perto de alguém, ela deveria gritar: imundo, imundo, para que as pessoas soubessem que ali estava presente um leproso. E havia também a lei de que todo leproso encontrado na cidade poderia ser apedrejado, poderia ser morto. Era um problema não só físico, era também um problema emocional, de distanciamento, de isolamento, de distanciamento das pessoas que com certeza amavam. Era algo terrível. A lepra, naquele tempo, como talvez até em alguns países ainda com pouca medicina, com pouco atendimento, é algo ainda terrível. Jesus estava na cidade de Galileia, aquele homem isolado em seu leprosário, porque ele estava distante, observa Jesus como sendo talvez a sua última oportunidade. Ele olha Jesus e pensa: talvez hoje seja o meu dia, talvez hoje seja a minha oportunidade. E ele rompe com todas as questões sociais, econômicas, políticas, sanitárias daquele tempo. Porque ele vai ao encontro de Jesus e diz o texto que ele coloca a sua cabeça ao chão, num sentimento de humilhação, de rendição, num esforço para chamar a atenção de Jesus. E eu acredito que essa demonstração foi exatamente uma
uma posição de fé. A lepra era uma doença temida, e aquele homem, e provavelmente os discípulos, como a cidade, estavam em volta de Jesus. Aquele homem se arrisca a ser apedrejado, ele se lança com a possibilidade de Jesus o rejeitar, mas não é isso que o texto diz. Jesus poderia não dar atenção, Jesus poderia ter chamado os discípulos: olha, esse homem está atrapalhando, mas não é isso que nós encontramos no texto. Nós encontramos num homem que simplesmente se humilha, se curva aos pés de Cristo para buscar assim a sua bênção, a sua vitória. Algo aqui nos chama atenção. Muitas vezes as lutas que nós passamos, as dificuldades e as limitações que temos, seja na saúde, no emprego, com a grana que é curta, nós muitas vezes precisamos nos esforçar para buscar a solução para os nossos problemas. Talvez sentar e chorar e reclamar o leite derramado não seja a solução. Ficar sentado e dizer que tudo acabou, não tem mais jeito e eu não tenho saída, não vai melhorar, também não vai ser a solução. O que nós aprendemos com esse homem que se arrisca, que se lança e vai em busca da cura da sua enfermidade, é alguém que está desejoso de se livrar do problema. Algo que talvez eu e você precisem entender nessa noite. Há situações e há problemas em nossa vida que dependem de nós. É claro que o Senhor está pronto a ouvir a nossa oração. É claro que o Senhor é Deus de milagre, é Deus de resposta. Nós não duvidamos disso e pregamos isso aqui todos os domingos. Mas há situação em nossa vida que cabe a nós tomarmos a iniciativa. Provavelmente estar fora do mercado de trabalho é uma realidade de todos os brasileiros, muitos brasileiros hoje. E a saída para isso, o que vai ser? Tomarmos iniciativas, estratégias, pensar de forma estratégia, pensar de forma adequada para conseguirmos o pão de cada dia, ou quem sabe até voltar à nossa vida normal, na sociedade, no trabalho. Uma doença que o laudo médico se apresenta drástico, difícil. O que iremos fazer? Iremos clamar ao Senhor, mas é preciso levantarmos a nossa cadeira e buscarmos assim a solução, um tratamento, um exame, uma cirurgia. Sentar e chorar e lamentar não é a saída. Como também problemas no nosso próprio casamento, na nossa própria família. O diálogo, o relacionamento, o bate-papo, a busca da solução, a busca do socorro, a busca do livramento é o melhor meio, é a melhor estratégia para encontrarmos assim a libertação, a cura, a solução para a crise que nós vivemos. O que a Bíblia nos orienta é que todas as vezes que houve dificuldades na vida de alguém, em busca de um milagre, foi necessário esforço, foi necessário a busca. A mulher que tocou nas suas vestes, os pães que foram multiplicados, foi necessário alguém lá buscar o pão, buscar os peixes, para que aquilo acontecesse. Então nós cristãos precisamos entender que Deus é Deus de milagre, mas cabe também a nós fazermos a nossa parte. Os muros de Jericó caíram, mas foi necessário o povo gritar. Muitas vezes nós precisamos entender que você também faz parte da solução do problema. As lutas na sua vida, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, a solução também passa pelas suas decisões. E esse homem leproso toma uma decisão. Ele vai ao encontro, ele se arrisca, ele se lança e ele se humilha. Diz o texto que ele coloca o seu rosto ao chão, para tentar de alguma forma chamar a atenção de Jesus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda, toma aqui as rédeas dessa causa. Mas eu quero apresentar aqui duas curas que acontecem nesse momento. Há duas curas aqui importantes. Talvez você esteja pensando, a lepra. Sim, foi uma delas. Mas a primeira que nós podemos observar é que houve uma cura emocional. Pense comigo, aquele homem estava cheirando mal, doente, enfermo, abalado emocionalmente porque estava longe da sua família, estava longe de quem amava, estava longe da sociedade. Eu até, quando leio esse texto, eu penso que ele deveria estar com o coração com medo. Qual seria a reação das pessoas ali se descobrisse a sua lepra? E quantas vezes a lepra é interpretada na Bíblia como pecados? Pecados ocultos,
pecados da nossa alma, atitude que cometemos e nos arrependemos e às vezes temos medo de abrir o nosso coração para ouvir conselhos, orações e buscar a cura da nossa alma. Esse homem, ele está vivendo um trauma emocional. Todos fugiam dele, todos tinham medo dele, ele cheirava mal, ele estava doente, era uma doença contagiosa, ele poderia transmitir. Provavelmente nesse tempo de Covid, alguém aqui já teve Covid ou passou por esse quadro. E geralmente qual é a postura? Isolamento, tanto do trabalho como dentro de casa. E aquele medo, o irmão está doente e todo mundo, nossa, cuidado, ele está com Covid. Agora imagine a lepra, algo ainda muito mais terrível. Hoje temos ainda tecnologias, remédios, vacinas. E as pessoas estavam apavoradas, não podiam conversar com ele. Ele não podia mais abraçar o seu filho. Não, o texto não nos diz se ele era casado, se tinha filho. Eu fico aqui imaginando e pensando e tentando me transportar para dentro do texto. Quem era esse homem? Nós não sabemos exatamente o local que estava, nem sabemos o tempo que foi isso, mas sabemos que houve a cura por esse homem. Mas ele, se ele foi casado ou tinha filhos, ele estava longe da sua família. Havia uma dificuldade emocional acontecendo, um trauma, uma separação. E em algumas versões é tão interessante, e isso é apaixonante, estudar a Bíblia Sagrada. Eu sou um apaixonado pela leitura, pela história bíblica. E algumas versões vão dizer que ele foi exatamente cingido. E aqui diz o texto, essa versão a qual eu li, diz que Jesus estendeu a mão e o curou. Algumas outras versões vão dizer que ele foi abraçado, envolvido. E entra na minha mente como um abraço para aquele homem foi fundamental. Como um abraço de alguém que está aí, longe, isolado, distante, rejeitado, sofrendo todo tipo de preconceito. Como aquele abraço foi curador. Como aquele abraço que não teve desprezo, que não teve indiferença, que não teve julgamento, pode ter acontecido na vida daquele homem. O abraço é um gesto de acolhida, né? Hoje nós estamos limitados, nós não podemos mais nos abraçar, né? Como era bom, né? Eu lembro aqui em 2019, irmão, olha para o seu irmão, tal. Aí tinha irmão que saía de um lado, ia para abraçar o outro do outro lado, e o outro olhava para trás, olhava, a gente fazia aqui uma bagunça, e hoje ainda não pode. A gente faz o joinha, a gente dá o tchauzinho, muito bom ter você aqui. Mas como isso era bom! E o abraço é um gesto de acolhida, que permite energias e sensações entre nós. E o abraço, ela é o envolvimento entre pessoas, é uma forma de comunicar, de forma não verbal. Um abraço pode ser solidário, alguém que perdeu alguém que ama, e você abraça num sentimento de acolher, de dar a ele o apoio. O abraço também pode ser num momento de êxtase, de um time que ganha, que bate e ganha o último campeonato, e aquele momento de êxtase entre a torcida, abraços, alegria. Há também o abraço de afeto, o abraço que tem um sentimento de obrigado pela sua ajuda, obrigado pela sua lembrança. O abraço, ele é terapêutico, ao ponto que existe até clínicas de terapia do abraço. Pessoas que sentam em roda, conversam seus problemas, e no final da terapia há aquele momento de acolhimento, de abraço. O que eu posso dizer para os irmãos é que houve uma cura também emocional na vida deste homem. Um trauma, uma dificuldade, aflições. E eu quero dizer a você, talvez eu não te conheça profundamente, existem cicatrizes, marcas, enfermidades na nossa alma, muitas vezes provocado por uma palavra, por um desprezo, por uma palavra que nos magoou, que nos ofendeu. Palavras essas que nos diminuíram de frente do outro, ao ponto que ficamos muito envergonhados. Muitas vezes uma fatalidade aconteceu e as pessoas não tiveram misericórdia, julgaram, tacaram pedra e não sequer perguntaram o que aconteceu. São situações que nós vivemos neste mundo. Nós somos um poço de emoções. Cada um aqui na sua individualidade tem uma experiência, tem uma cultura, tem uma forma de viver.
alguns até vivendo momentos de êxtase e alegria, e talvez outros vivendo momentos de amargura, sofrimento, perda. O que eu posso dizer a você é que Jesus, ele continua sendo o mesmo, que acolhe, que abraça e que perdoa. Há pessoas que estão tão marcadas pela vida que o desejo dela é entrar num quarto escuro, trancar a porta e não sair mais. Estão vivendo o luto, vivendo a escuridão da alma, a depressão, a angústia, por uma situação que talvez tenha marcado grandemente a sua vida. Perdem o desejo de caminhar, perdem o desejo de andar, de viver. Feridas na alma, mágoas, tristezas, destroem a nossa caminhada. Aquele homem leproso estava com um trauma emocional. Estava vivendo o seu último momento, os seus últimos dias. E provavelmente ele pensou, é a última chance que eu tenho para receber o alívio, a cura. E eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus, ele é reconhecido também como o Consolador, que nos consola, que nos conforta nas nossas dores. O trauma que vivemos, as situações que nós passamos, que nos machucam, não são o decreto final da sua existência. O desemprego, os problemas da área financeira, da família, sexuais, não é o fim da sua existência. Não é a porta que não vai se abrir. Não é o buraco ao qual não há uma escada para sair. Nós cremos num Cristo que é misericordioso. E é um Cristo que perdoa e que transforma e que muda a vida de cada um de nós. E nós louvamos a esse Cristo porque esse texto que diz que ele traz o abraço, é um abraço que não vê a doença da lepra, não vê a dificuldade do indivíduo, mas é um Cristo que tem misericórdia e perdoa e transforma. O que eu posso dizer a você nessa noite é que as feridas que talvez fizeram com você, que machucaram você, que magoaram a sua vida, quem sabe uma lembrança de um pai violento, agressivo e abusivo, quem sabe a lembrança de uma família que te desprezou, a lembrança de palavras e situações que tiraram a alegria de você viver e você vive hoje na escuridão do tempo, sorrindo, mas sem vontade de sorrir, com aparência de alegria, mas com a tristeza dentro da sua alma. Eu quero dizer a você que esse Cristo que traz a cura, ele diz a você que nunca perca a esperança. Esse leproso, ele vê a sua oportunidade. Ele tem dentro de si a oportunidade de ver toda a sua história mudada. E louvado seja Deus que o Evangelho tem esse poder de transformar histórias, vidas, pessoas, transformando em uma nova criatura, como falamos pela manhã, a metamorfose, a transformação de dentro para fora. E esse é o Cristo que nós pregamos, é o Cristo que nós ensinamos. Todo casamento pode ter um recomeço. Todo pecado pode ser perdoado quando há o arrependimento. Todo ato praticado pode ser esquecido e o Senhor diz que Ele joga no lago do esquecimento. E todas as coisas são feitas novas novamente. E é preciso que você, que está aqui nessa noite, como aqueles que nos acompanham à distância, entenda que essa graça salvadora é para todos nós. É para o perdido, é para o pecador, é para quem está longe, é para quem está afastado. Esse leproso se lança aos seus pés, dizendo, se tu quiseres, pode curar-me. E esse Cristo, ele é maravilhoso, que ele diz, se estende a sua mão, ou ele abraça, depende da tradução, diz que eu quero, seja curado. E eu fico imaginando o coração desse homem desprezado, sendo agora tratado. Ele me abraçou, ele me tocou, eu sou importante. Eu tenho valor. Não é o que dizem, não é o que estão dizendo. A minha sentença não foi dada ainda. E aquele homem, eu acredito que a primeira parte da cura foi emocional. E a segunda, que nós podemos ver, foi exatamente a física.
E nós entendemos e aprendemos que Hebreus capítulo 13, 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que salva, é o Deus que transforma. Por isso que para nós não tem causa perdida. Não tem causa perdida. Enquanto houver vida e houver razão, há oportunidade de arrependimento. E a igreja precisa ser cada dia mais acolhedora. Ela precisa ser mais família. Ela precisa ser mais misericordiosa. Porque esse leproso era apedrejado e rejeitado, mas agora ele é acolhido pelo mestre. E diz, eu quero que seja curado. E essa precisa ser a nossa função como igreja, como servos de Deus, a pregar esse Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Doente e enfermo, aquele homem recebe a cura diante de um abraço, de um olhar. Aquela doença separava, mas Jesus não olhou a separação, Jesus o abraçou. Jesus é Deus de milagres, é Deus de graça. Ele se envolve com o doente, o puro se envolve com a enfermidade, ao ponto que a enfermidade é transformada em pureza. E é exatamente isso que o Evangelho faz em cada um de nós. Quando a graça de Deus ela penetra no nosso coração, na nossa alma, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E é por isso que eu quero dizer a você, meu irmão, porque ainda você carrega essa consciência pesada. Porque ainda você carrega essas mazelas do teu passado. Não importa o que fizeram ou até o que você fez. Ele transforma a impureza em pureza pela sua graça. Ele criou o mundo e tudo existe por causa dele. Todas as coisas foram criadas por Ele. Não existe apenas uma cura física, existe também uma cura emocional. Problemas, dificuldades produzem em nós doenças. Doenças da alma, doenças do físico. O mundo está tão opressor que sofremos as mazelas das tristezas emocionais. Por isso, tantos ansiosos, tantos depressivos, tantas pessoas à base de remédio. Porque carregam emoções que não conseguem se livrar. Mas o tempo hoje o Senhor traz para nós uma palavra. Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus que opera, que transforma a nossa mente, o nosso coração. Orar, clamar, cantar, estar cheio do Espírito Santo é fundamental na nossa caminhada. Enquanto o inimigo nos acusa, joga pedra, encontra em nós falha, Ele é o Cristo que abraça, Ele é o Cristo que recebe, Ele é o Cristo que ama. Aquele homem se lança diante dele com todas as suas forças, em busca de um milagre, em busca da cura. Talvez nessa noite há pessoas que precisam da cura física, outros precisam da cura emocional. Quem sabe muitos aqui precisam de um familiar que se liberte do vício, da droga, dos desvios sexuais, dos problemas emocionais. Eu quero dizer a você que esse Cristo que curou esse leproso, Ele continua sendo o mesmo hoje, de ontem e será para todo sempre. O seu filho não está perdido, ele será encontrado pelo Senhor. A sua família será tratada, o seu amigo, o seu irmão será encontrado pela graça de Deus, porque o Senhor continua a trazer cura, Ele continua a libertar os cativos. E é isso que as palavras das igrejas e da nossa igreja é anunciar boas novas. Nunca pense que o tempo está perdido. Ainda há uma história para você escrever. Ainda há um momento para você viver. O seu passado, diz o texto, não me lembrarei mais. E farei tudo novo. E é necessário que tenhamos nesta noite essa atitude desse leproso. Ele se arrisca, ele se lança aos pés e coloca o seu rosto no chão, pedindo misericórdia e reconhecendo que era um homem limitado e precisava da graça de Deus. A palavra dessa noite para você, meu irmão, nunca perca a esperança. Você pode repetir comigo? Nunca perca a esperança. Tem algo novo para a sua vida. Tem algo novo para a sua história. Tem algo novo para a sua existência. A nossa vida ela é feita de emoções, de traumas, de acidentes, de dificuldades. E muitas vezes nós ficamos limitados e pensando, acabou, não tem jeito, não tem para onde ir, não sei o que vou fazer, desesperamos. Mas a palavra ela traz para nós essa visão,
Todo tempo Jesus dizendo: eis que faço nova todas as coisas, eis que transformam em uma nova história, eis que dou vida a quem está morto, eis que curo a quem está doente, eis que levanto o caído, porque o Cristo que nós servimos é um Cristo de milagres, é um Cristo de vitória, e precisamos ter isso no nosso coração. Nunca perca a esperança, ainda tem uma história do Senhor para a sua vida. E agora, para terminar, Daniel vai estar no teclado. Eu agora me transporto para dentro do texto, fico imaginando o que aquele leproso fez depois daquela cura. É claro que diz que ele vai aos sacerdotes e anuncia que aconteceu. Mas eu fico imaginando aquele homem, não sei o tempo que ele estava leproso, ou o tempo que ele estava longe da família. Eu fico imaginando a alegria dele entrar na cidade e pensar: aonde estão os meus filhos? Aonde estão os meus filhos? A minha casa, a minha família? Eu estou conjecturando, o texto não diz isso, mas fico imaginando, porque creio que isso aconteceu. Aonde aquele leproso foi? E eu imagino com a minha mente, com o meu coração, isso nos emociona. E ver aquele homem entrando pela cidade, procurando a sua casa, batendo na sua porta, e ali os seus filhos saindo, sua esposa saindo, ou seu esposo saindo, num abraço impedido pela doença, pelo pecado, pela separação, e ali há uma restauração. Aquilo que estava perdido foi encontrado, aquilo que estava esquecido foi achado, aquilo que havia a intenção de dizer não tem mais jeito, aquele homem agora recupera a sua família, recupera os seus filhos, recupera a sua cidadania. Agora é alguém que vive, anda e vai e volta sem ter medo, sem ter vergonha, sem andar escondido com panos, sem estar dentro de uma caverna, porque o Cristo que servimos é um Cristo de coisas novas e é um Cristo de uma nova história. E essa nova história pode acontecer na sua vida, pode acontecer em você. Basta crer, basta confiar de que tudo se faz novo quando buscamos, quando arriscamos, quando nos humilhamos diante do Senhor e pedimos: Senhor, tenha misericórdia de nós, faça o milagre. Eu não sei qual milagre você precisa, eu não sei qual a área da sua vida que você precisa trabalhar, não sei qual a área da sua vida que você precisa de transformação, mas uma coisa eu sei: esse Espírito Santo que revela essa palavra fala para cada um de nós: ainda não é o fim da nossa história. Nunca pense que não teremos mais esperança, nunca perca a esperança. Há algo novo, há algo bom para cada um de nós, e eu desejo a você uma semana de vitória. Eu peço a você que você comece essa semana entendendo essa mensagem: nunca perca a esperança, porque aquele leproso se lançou aos pés de Jesus e ele alcançou a sua cura emocional, a sua cura física. Comece essa segunda-feira entendendo que Deus tem uma resposta para cada um de nós, e tem uma resposta para você. Ele é o Deus da cura, é o Deus do milagre. Convido você a ficar de pé nesta noite. Nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos louvar e vamos encerrar o culto dessa noite. E você que está com tratamento médico, você que está se esforçando, você que está tomando remédio, eu não sei qual a crise que você está vivendo, creia, não perca a esperança. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de cura, Deus é Deus de restauração, e Ele é Deus de ontem, hoje e será para todo sempre. Vamos louvar o Senhor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare
Coloca a mão no seu coração, vai. Recebe a cura. Cura para a alma, cura para a vida, perdão, graça, misericórdia, mudança, transformação. Louvado seja Deus. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Vai falando com Deus. Coloca essa dor para fora. Coloca esse sentimento para fora. O Espírito Santo está aqui, ó, é para curar, é para transformar, é para limpar a alma. Não para de crer. Nunca perca a esperança. Não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Nós vamos orar e vamos encerrar o culto dessa noite. E eu creio que no nome de Jesus, tudo aquilo que talvez esteja incomodando, trazendo dificuldade, tristeza, no nome de Jesus vai sair. No nome de Jesus vai ser liberto. Sua família é abençoada, seus filhos, sua casa, seu trabalho, as lutas do seu dia a dia, a sua saúde. Em nome de Jesus, todas as doenças serão libertas em nome do Senhor. Nós vamos falar com Deus. Pai, nessa noite é noite de cura, cura emocional, cura física. Cremos, ó Deus, no poder transformador do Evangelho. E nesta hora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, renova a força dos teus filhos. Renova, ó Deus, o vigor, renova o ânimo, renova, ó Deus, a coragem. Traga, ó Deus, a eles força para poder vencer o dia mal, força para vencer as dificuldades. Senhor, palavras que vieram para derrubar, para fazer desestimular, palavras de morte, de desilusão, situações que trouxeram tristeza. Em nome de Jesus nós cremos no poder restaurador do Evangelho, que abraça, que transforma. Nessa noite, ó Pai, abençoe a vida do teu povo. Dê uma semana de vitória, uma segunda-feira de resposta. Aquele que nos acompanha pela internet, que essa mensagem chegue aos seus corações, às suas vidas. Todo sentimento de suicídio, todo sentimento de depressão, de angústia, de desânimo, Senhor, nós quebramos as amarras dos inimigos em nome do Senhor Jesus e cremos na libertação que a palavra de Deus faz. Ó Pai, protege o teu povo, abençoe lá no trabalho, na ida, na volta, que tudo que eles venham fazer, eles venham, Senhor, a prosperar para a honra e glória do teu santo nome. Oramos também, ó Deus, pelos 40 dias de oração. Senhor, são pedidos, são tantos pedidos, são tantos clamores, Pai, nós colocamos no teu altar, pedindo, Senhor, que tu faça o milagre acontecer.
para que o teu nome seja exaltado sobre todo nome. Nos dê, Senhor, mais uma vez, uma semana de vitória. Continua, através dessa palavra, falar ao nosso coração de um Cristo que abraça, de um Cristo que não julga, de um Cristo que não coloca pedras, de um Cristo, ó Deus, que veio para amar, para libertar os cativos. E nós te agradecemos por essa graça salvadora. Nos guarda, é o que nós pedimos no nome santo de Jesus. E o povo de Deus diz... Amém, louvado seja Deus. Poder sentar, amados irmãos. O Ministério de Louvor ainda vai estar tocando aí. E eu quero estar lá na porta para poder, pelo menos dar um tchauzinho para você, porque você é muito importante aqui nesse lugar. Uma semana abençoada. E domingo que vem, quarta-feira, e domingo que vem pela manhã e à noite, uma série de mensagens para aquecer o seu coração. Deus assim te abençoe.